Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz, a parte do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje é a lição número 12. Sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Olha que interessante, irmãos. Então hoje o tema vai falar sobre o sábado, relacionado com o caráter de Deus. Então quando a gente guarda o sábado, toda a sua lei, nós estamos vivendo o caráter de Deus. Bem interessante, né, irmãos? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações e compartilha. E comenta o que você está achando, irmão, da lição. É muito importante. Você pode dar sugestões, você pode comentar aí embaixo dando textos que acrescentam na Escola Sabatina. E nós vamos ajudando um ao outro, tá bom? Para que possamos crescer espiritualmente. E o texto para nós dar o início da Escola Sabatina aqui, irmãos, está em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. Um texto bem conhecido entre nós adventistas, né? Diz assim: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então o sábado é para o nosso benefício, irmãos. Nós da humanidade. É benéfico para nós. O sábado a gente pode descansar, a gente pode ficar 24 horas ali plenamente com a nossa família, que é muito importante. O sábado de descanso, de repouso das nossas atividades seculares, né? Então nós vamos estar discorrendo sobre esse assunto na nossa lição. Então, se você tiver condições, vamos ajoelhar para ter uma palavra com o nosso Senhor Jesus. Senhor Deus maravilhoso Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de estudar a sua santa palavra. Ilumina nossa mente, Deus. Ilumina através do Espírito Santo para que possamos compreender, colocar em prática a nossa vida. Batiza nós com o Espírito Santo, Deus. Perdoa nossos pecados de rebelião, pensamento mau, ações e atos que não são da tua vontade. Transforma nosso coração. Tira o coração de pedra, dá um coração de carne. Escreva a tua lei na nossa mente, Deus, para que possamos andar nos seus caminhos. Lhe pedimos não que haja mérito em nós, em sim Cristo Jesus. Amém, Deus, amém. Então, irmãos, muito interessante, né? O sábado experimentando e vivendo o caráter de Deus. Lição número 12. Tem um texto, já para nós começarmos aqui, irmãos, do Espírito de Profecia. Está no Desejado de Todas as Nações, página 281. Olha que interessante, você pode ler a 282 e 283, mas eu vou ler só a 281. Diz assim, ó: o sábado leva nossos pensamentos para a natureza e nos coloca em comunhão com o Criador. No canto do pássaro, no sussurro das árvores e na música do mar, ainda podemos ouvir a sua voz. A voz que falava com Adão no Éden, quando soprava a brisa do dia. Quando contemplarmos seu poder na natureza, encontramos conforto, pois a palavra que criou todas as coisas é a mesma que comunica a vida. Aquele que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, segundo Coríntios 4, verso 6. Então, irmãos, quando a gente está num dia de sábado, tranquilo ali no meio da natureza, que bênção, irmãos. Então a gente vê uma árvore, vê o sussurro de Deus numa árvore, vê o canto dos pássaros, a sua voz, é uma melodia para nós. Então, irmãos, a gente está na natureza e num dia de sábado é perfeito, como a gente estivesse no jardim do Éden. Mas mesmo os irmãos que moram na cidade, mesmo nós que moramos na cidade, nós podemos tirar um dia de 24 horas com Deus, com a nossa família. A gente pode até se retirar, irmãos. Não precisa estar dentro do templo 24 horas do sábado. Tirar um dia para fazer a escola sabatina com os irmãos num parque. Tirar um dia inteiro de sábado para estar com a família num parque, num lugar verde, fazer piqueniques. É uma benção, irmãos. A gente fica muito enfurnado assim em templos. E muitas vezes comissões o dia inteiro. O sábado fica um fardo. E muitas vezes as crianças amam o domingo, porque domingo a família vai para o parque, domingo a família vai passear, então as crianças estão crescendo almejando o domingo.
Sem querer, irmãos, nós estamos dizendo para as crianças, o domingo é o dia especial. É o dia que traz alegria. O sábado é fardo, não pode aquilo, não pode fazer isso. Tem que ir para a igreja, o dia inteiro na igreja, as crianças sofrendo ali dentro, sentadinha. Misericórdia, irmãos. Uma ou outra vez, sai com a família. Irmãos, agora uma coisa que a gente tem que parar. Comissão no sábado, reuniões dia de sábado, o dia inteiro. Acaba com isso. Acaba com isso. Então os irmãos podem ir até no culto no dia de sábado. E à tarde com os irmãos no parque fazer um piquenique. Olha que benção também, não é uma benção? Então, irmãos, o sábado deve ser uma benção. Ele foi feito por causa de nós, o sábado. Não nós por causa do sábado. Então o sábado, irmão, foi feito para descanso do homem. Para ser um benefício para nós. Que benção, né? Então vamos agora para domingo. Domingo, irmãos, é interessante falar para a gente ler Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Eu não vou ler aqui, porque para não estender o tempo. Mas eu vou ler Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3. Olha o que diz. Então, a lição de domingo é tempo para admirar. Assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E no sétimo dia Deus terminou a sua obra que fizera, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fizera. E Deus abençoou o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Que texto interessante, né, irmãos? Então Deus, olha que benção, irmãos. Deus descansou para dar-nos o exemplo, para que possamos descansar. É claro que Deus não se cansa, mas Deus ficou satisfeito quando fez a sua obra, fez o homem no sexto dia. Então ele ficou satisfeito, ele descansou. Descansou na alegria, na satisfação de ter feito o nosso planeta, tudo que nele há. Olha que bênção, irmãos. Os céus, as estrelas, tudo. E o homem que foi coroado com o caráter de Deus, que bênção, irmãos. Louvado seja Deus. Então Deus deu o sábado para nós, santificou e abençoou. Então tem um selo especial, tem uma bênção especial nesse dia. É o sábado do Senhor. Muitos dizem, mas o sábado foi feito para os judeus. Irmãos, aqui no Jardim do Éden nem judeu existia, a tribo de Judá. Foi muito tempo depois que surgiu. Então o sábado foi feito para o homem. O homem, a mulher, a família, o ser humano desfrutar desse dia maravilhoso com Jesus. Tem um comentário do Espírito Profecia, irmãos, bem interessante. Diz assim, no Grande Conflito, página 437, olha o que diz lá. Enquanto o fato de que ele é nosso Criador continuar sendo o motivo pelo qual devemos adorá-lo, o sábado permanecerá como sinal e memória. Então o sábado é um sinal e memória disso, que ele é o nosso Criador. Então, irmão, se a gente é criacionista, nós temos que guardar o sábado, porque o sábado é uma memória da criação. Se o sábado tivesse sido universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos seres humanos teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, e jamais haveria idólatras, ateus nem incrédulos. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Portanto, conclui-se que a mensagem que ordena aos seres humanos adorar a Deus e guardar seus mandamentos apelará especialmente para que observemos o quarto mandamento. Grande Conflito, página 437. Então, irmãos, se todo ser humano tivesse guardado o sábado, não haveria nem idólatra, nem ateu na terra. Porque o sábado diz que Deus é o Criador. Então muitos evangélicos, muitas pessoas ditas cristãs, que não guardam o sábado, irmãos, não estão crendo no Deus Criador. Porque o sábado é um memorial da criação. É um tempo para admirar o nosso Deus. Que bênção, irmãos. Tem outro texto do Espírito Profecia, irmãos, que está no Patriarcas e Profeta, página 48. Que interessante esse livro. No Éden, Deus estabeleceu o memorial da sua obra de criação, colocando sua bênção sobre o sétimo dia. O sábado foi confiado a Adão, pai, representante de toda a família humana. Sua observância deveria ser um ato de grato reconhecimento por parte de todos que morassem sobre a terra, de que Deus era seu Criador e legítimo soberano, de que eles eram as obras da sua mão e súditos da sua autoridade. Assim, a instituição era totalmente comemorativa
e foi dada para toda a humanidade. Não havia nada nela de prefigurativo, nem de aplicação restrita a qualquer povo. Deus viu que um repouso era essencial para o homem, mesmo no paraíso. Ele necessitava deixar de lado seus próprios interesses e ocupações durante o dia do 7, para que pudesse, em modo mais amplo, contemplar as obras de Deus e meditar em seu poder e bondade. Irmãos, o homem não se cansava ali. Ele não se enfadava, o Adão e Eva. E Deus deu um dia para descanso. Então, irmãos, não é só para descansar o nosso corpo, não é para ficar dormindo sábado. É para ter um dia de 24 horas com ligação com Deus. Para parar suas atividades e louvar o Senhor Jesus, contemplar na natureza as obras de Deus. Olha que bênção, irmãos. Então, o sábado é um memorial. O sábado é um tempo para admirar. Continuando o texto, irmão, diz assim, ó. Necessitava de um sábado para, de maneira mais vívida, Adão, né? Fazê-lo lembrar-se de Deus e para despertar-lhe gratidão, visto que tudo quanto desfrutava e possuía vinha das bondosas mãos do Criador. Então o sábado era um aniversário da criação. Era como se a gente estivesse comemorando a criação. Então toda semana, ao final dos 6 dias, vinha o 7º dia, é o aniversário, para glorificar o Deus Criador. Que bênção, irmãos! Um aniversário da criação, que Deus é todo-poderoso. É claro que não devemos ser panteístas, ficar adorando a natureza. Nós devemos adorar o Deus todo-poderoso em meio à natureza. Que bênção, irmãos! Deus fez uma árvore, mas ele não é a árvore, ele não está na árvore. Na árvore, nas plantas, nos animais, a gente vê como Deus é glorioso, como Deus é poderoso. Mas ali não é Deus. Então nosso Deus é todo-poderoso, ele merece adoração por tudo que ele tem feito, faz e ainda vai fazer na nossa vida. Que bênção, irmãos! Então vamos para a segunda-feira, irmãos? Tempo de redescoberta. Em Êxodo, irmãos, capítulo 16, verso 14 a 29, eu não vou ler os textos, os irmãos que são adventistas já conhecem esse tema, né? Deus fez chover maná do céu, o pão dos anjos. E aí chovia todos os dias, mas no 6º dia, na sexta-feira, chovia em dobro. Por quê? Porque no sábado não chovia o maná. Olha que interessante. Então você poderia pegar 2 porções e deixar para um dia para o outro e não estragava. Mas se você pegasse na segunda, no domingo, na terça, nos outros dias que não eram na sexta, o que acontecia? Se você pegasse 2, ele dava bicho, cheirava mal. Então era para pegar 1 para o dia. Mas no 6º dia caía o maná em dobro, você poderia pegar 2, e o que acontecia? Você poderia guardar para o sábado e ele não cheirava mal, ficava conservado. Olha que Deus todo-poderoso, irmãos. Então Deus queria ensinar para o povo de Deus que ele era o provedor, que poderia guardar o sábado, e a gente pode ficar sossegado que Deus proverá. Então, irmão, se você está com medo, puxa, mas na minha empresa trabalha no sábado, se eu sair de lá eu vou ficar desempregado, como que eu vou me sustentar? Deus proverá. Aqui o ensinamento do deserto, Deus proveu o alimento no deserto, alimentou uma multidão, milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Então ele pode hoje, ele é o mesmo Deus, ele pode nos ajudar hoje. Ele pode fazer uma mesa para nós no deserto. Você confia nisso? Que Deus seja louvado na sua vida, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Tome uma decisão ao lado do Senhor. Então, irmãos, é bem interessante que tem um texto aqui, no Testemunho para a Igreja, volume 6, página 357, tem um texto muito interessante. No sábado, fazer uma aplicação para nós, no século 21, nós adventistas 7º dia. No sábado, não devemos aumentar a quantidade de alimento ou preparar maior variedade do que nos outros dias. Ao contrário, a refeição do sábado deve ser mais simples e devemos comer menos, a fim de ter o espírito claro em condições de compreender os temas espirituais. Então no sábado a gente deve comer menos e um alimento especial. Para quê? Para que a gente possa ter uma mente clara para adorar a Deus nesse dia sagrado. Continuando o texto. Embora devemos evitar cozinhar aos sábados, não devemos cozinhar, devemos evitar, não é necessário ingerir comida fria. Então pode se esquentar comida. Tem muitos irmãos que estão indo
colocando, irmãos, os bois na frente dos cavalos. Cuidado, vamos aos poucos, sem extremismo. Em dias frios, convém aquecer os alimentos preparados no dia anterior. As refeições, embora simples, tem que ser um alimento simples, devem ser apetitosas e atraentes. Então, tem que ser um alimento simples, pouca variedade, mas deve ser um alimento especial, apetitosos e atraentes. Trate-se de arranjar qualquer prato especial que a família não costuma comer todos os dias. Então, olha que benção. Então, não é um alimento... o alimento tem que ser simples, mas deve ser um alimento especial para aquele dia de sábado. A nossa roupa deve ser uma roupa a melhor que a gente tem para o dia de sábado. O nosso alimento deve ser especial no dia de sábado. Se a gente come arroz, feijão, uma mistura, uma carne de soja na semana, não vai comer isso aí também no sábado. Faça uma coisa especial. Os irmãos podem comer uma esfirra, pizza, tirar um dia para comer pão e fruta, lanches. Olha que benção, irmão. Ou um arroz, feijão e algo especial, uma feijoada vegetariana. Então tem que ser um alimento especial, não muitas variedades. Então esse é o ponto, não muitas variedades. Um alimento que seja diferente da semana. Um alimento que até as crianças, não vejo a hora de chegar o dia de sábado, porque é tão especial a alimentação, a roupa. Claro, irmão, não vamos se vestir assim exuberante, se vestir assim com roupas caras, mas a nossa roupa tem que ser uma roupa especial para o sábado, não pode ser uma roupa no dia comum. Então vamos para terça-feira, irmãos? É agora tempo para descobrir prioridades. Nós não vamos ler o texto, Isaías 58, verso 1 a 14. Interessante, irmãos, que Isaías 58 fala que fazer jejum para contenda. É bem interessante, na época de Paulo a gente vê muito isso. Tive um grupo de judeus ali, líderes da igreja, que falaram: nós não vamos comer nada, nós vamos jejuar até que a gente elimine esse Paulo aí, elimine esse homem aí que prega heresias. E Paulo estava pregando a verdade, né? Então eles fizeram um jejum para que destruísse a Paulo, misericórdia. E aqui em Isaías eles também faziam um jejum para se vingar do outro, para perseguir, para rixas, contendas, misericórdia. Então o jejum era para isso, e não era. E aí Deus, no verso 6, irmão, é bem interessante, Isaías 58, verso 6, ó. Acaso não é esse o jejum que escolhi? É uma pergunta. Que vocês soltarem as ligaduras da impiedade, desfazer os fardos pesados e deixar ir livre os oprimidos, e que quebreis todo o jugo? Porventura não é o que reparte o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e amparados? Que vendo nu os cubra e não esconda da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará apressadamente, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha, irmãos, então aí vai ser abençoado. Se de vez de ficar jejuando para contenda, abençoe as pessoas, solte a ligadura da impiedade, faça o bem. Tem até uma vez, uma igreja que eu frequentava, um irmão pegou esse texto aqui e distorceu para um lado, né? Aqui está os judeus e jejuar para contenda, briga. E aí esse irmão falou: tá vendo, irmãos? Não precisa mais fazer jejum de alimentação. É a gente ajudar o próximo, a gente já está jejuando. Pegou uma frase, tirou totalmente do contexto. Deus aqui, irmãos, está repreendendo os judeus que fazem jejum para contenda. Mas ele não é contra o jejum. Jesus, os apóstolos, os homens de Deus fizeram jejum. Então aqui Deus está combatendo com as pessoas que estão fazendo jejum só para contenda. E Deus falou: o verdadeiro jejum que eu quero que vocês façam não é esse. É que vocês ajudem o próximo, soltem a ligadura da impiedade, parem de pecar, parem de fazer maldades. Continua no texto, no verso 9. Ó. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritará e ele diz: eis-me aqui. Se tirares do meio do jugo o apontado dedo e falar iniquamente. E se abrir a tua alma faminta e fartares o aflito, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma na seca e engordará os teus ossos. Será como jardim regato e como uma nascente cujas águas não falham. E os que serão de ti edificarão as ruínas antigas
e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, será chamado reparador de brecha, e restaurador de veredas, para morar. Se desviar o teu pé do sábado, de cuidar dos teus próprios prazeres, ao meu santo dia, se chamares o sábado um deleite santo do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem encontrando teus próprios prazeres, nem falando tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre a altura da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai, Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus está repreendendo eles e falando, se vocês fazerem bem, se vocês pararem de transgredir o sábado, pararem de pecar, pararem de fazer maldade, aí sim, aí vocês vão cavalgar, aí vocês vão ter uma bênção. Então a bênção é condicional. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do meu pai, Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, irmãos, as bênçãos de Deus é condicional. Se a gente seguir a palavra de Deus, seguir Bíblia e o Espírito de profecia, e guardar o santo dia de sábado, não ficar desviando o pé do sábado, e aí sim, e ajudar o próximo, aí sim nós vamos cavalgar nas alturas, nós vamos andar lá no céu, lá nas alturas, nós vamos ser salvos, irmãos. Louvado seja Deus. Então, salvação existe uma condição. Justiça pela fé, justiça imputada e comunicada, é o perdão e a santificação. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E pecador nenhum, transgressor, vai entrar no reino do céu. Que interessante, irmãos. Tem um texto do Espírito de Profecia, irmãos, e diz assim, ó, o sábado é um elo de ouro que nos une a Deus, mas o preceito do sábado tem sido violado. O dia santificado por Deus tem sido profanado. O sábado foi deslocado do seu legítimo lugar pelo homem do pecado, sendo exaltado em lugar dele um dia comum. Foi introduzida na lei uma brecha que precisa ser reparada. Reparadores de brecha nós temos que ser. O verdadeiro sábado tem que ser restituído à sua legítima condição de santo dia de repouso. No capítulo 58 de Isaías está esboçada a obra que o povo de Deus deve executar. Cumpre-lhe exaltar a lei e torná-la gloriosa, edificar os lugares antigamente assolados e levantar os fundamentos de geração em geração. Aos que realizam essa obra, diz Deus, e chamar-te-ão reparador das alturas, restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer sua própria vontade, nem falar tuas próprias palavras no dia de sábado, irmãos, cuidado. Então te deleitará no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de seu pai, Jacó, porque a boca do Senhor disse. Isaías 58, verso 12 a 14. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 352. Então, irmãos, se a gente for obediente à palavra de Deus, a boca do Senhor disse que a gente vai estar lá na glória. Olha que bênção, irmãos. Então, Deus tem o deleite que a gente guarde seu santo dia, que a gente seja obediente, para que possamos ter vida eterna. Não com a intenção de se salvar, mas como a gente aceita Cristo, é imputada a sua justiça, e nós recebemos a justiça comunicada, que é a santificação, o poder de Jesus, que é pela fé também a santificação, nós guardamos os mandamentos do Senhor. Jesus nos colocou no plano vantajoso. Nós estávamos aqui. Quando Jesus morreu, Ele nos colocou aqui, ó, com o poder de guardar os mandamentos do Senhor. O poder está disponível. E eu vos enviarei poder, que enviarei do alto, o Espírito Santo, irmão. É poder, para que possamos viver todos os mandamentos do Senhor, todos os seus preceitos. Louvado seja Deus. Você crê nisso? Você crê que Jesus é poderoso, que Ele pode fazer muito mais daquilo que a gente pensa? Louvado seja Deus. Quarta-feira, irmão, tempo para encontrar o equilíbrio. Mateus, capítulo 12, verso 1 a 13, eu não vou ler. Os irmãos conhecem a história. No dia de sábado, os discípulos entraram no milharal e estavam debulhando os milhos, e eles comiam, né? Estavam comendo cru ali os milhos, coisando uma espiga, comendo milho, e os fariseus chegaram. Vocês não estão guardando o sábado. Vocês discípulos colhendo espiga no sábado?
Olha que coisa terrível, irmãos. Então, acusaram Jesus e os discípulos de profanar o sábado. Mas os discípulos não estavam profanando o sábado. Eles não estavam trabalhando, eles estavam apenas comendo. E poderia comer no dia de sábado. Sábado nós poderíamos comer. Eles estavam colhendo aquilo que iam comer. Não estavam colocando no saco para levar para casa. Que interessante, né, irmãos? Eu vou ler agora Lucas capítulo 13, verso 10 a 17. Então Jesus veio aqui nessa terra, irmãos, para ensinar a guardar o sábado, porque o homem corrompeu. A liderança da igreja da época corrompeu o sábado. Eles estavam fazendo lei de homens, preceitos de homens, doutrinas de homens. E muitos irmãos evangélicos, às vezes, pegam esses textos, tá vendo? Jesus transgrediu o sábado. Por quê? Porque o sábado não era mais para guardar. Olha que ideia, irmãos. Se Jesus tivesse transgredido o sábado, Jesus seria um pecador. Que pecado é a transgressão da lei. E Jesus não transgrediu. Misericórdia. Claro que não. Então vamos lá em Lucas capítulo 13, verso 10 a 17. Diz assim, ó. Jesus estava ensinando numa da sinagoga no sábado. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs-lhe a mão e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, da igreja, indignado porque Jesus curava no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócrita, no sábado não depende da manjedoura cada um devolve seu boi ou jumento para o levar a beber? E não devia se soltar dessa prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele essas coisas, todo o seu adversário. E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, irmãos, o sábado é para fazer o bem. Então, Jesus curava no sábado, os espias, os fariseus diziam: não pode curar no sábado, 6 dias vocês vêm ser curados, mas no 7º dia não. Só que no dia de sábado eles soltavam seus animais para tomar água, levavam para tomar água, para comer. Por quê? Porque ele pedia dinheiro, né? Se eles não comessem no dia de sábado, os animais, eles iam emagrecer, como é que eles iam revender esses animais depois? Então, por dinheiro, ó, eles faziam qualquer negócio. Muitos hoje estão fazendo qualquer negócio com as almas dos fiéis. Dízimo vem, ó. Quando é para visitar membros, não. Misericórdia, irmãos. Hipócrita, fariseus, modernos hoje, dentro da igreja. Irmãos, os irmãos sabem o que significa a palavra hipócrita? Atores. São atores. Eles dizem que são da fé, mas não são. Colocam seu terno, sua gravata e vão para a igreja, mas são atores. Estão apenas atuando. Não tem fé. São mornos. Quem dera que fosse frio ou quente, mas são mornos. Se continuar nessa condição, vai ser vomitado. Liderança, acordem. Acordem, liderança laodiceana. Acordem, líderes laodiceanos. Acordem, despertem-se. Vamos despertar, em nome de Jesus. Então, irmãos, tem um texto aqui do Espírito de Profecia, quarta-feira. Olha que texto interessante. Diz assim, ó. Quando os judeus se afastavam do Senhor e falharam em se apropriar da justiça de Cristo pela fé, o sábado perdeu o significado para eles. Satanás estava procurando se exaltar e afastar de Cristo a humanidade. Por isso, trabalhou para corromper o sábado, pois é o sinal do poder de Cristo. Os líderes judaicos cumpriram a vontade de Satanás, envolvendo o dia de repouso divino em pesadas exigências. Hoje parece que é o contrário, né? Satanás leva a um extremo, pondo muitas exigências no dia de sábado. Satanás também leva para o outro extremo, pode fazer de tudo no dia de sábado. Então os dois extremos é de Satanás, irmãos. Devemos estar no meio ali, equilibrado no Senhor. E no meio é Bíblia e o Espírito de Profecia nos guiando, o Espírito Santo nos guiando em toda a verdade. Continuando no texto, irmãos. Nos dias de Cristo,
A observância do sábado havia se tornado tão distorcida que refletia o caráter de homens egoístas e arbitrários, em lugar do caráter amorável do Pai Celestial. Na prática, os rabis representavam Deus como alguém que dava leis que as pessoas não conseguem obedecer. Misericórdia! Levavam o povo a olhar a Deus como tirano e a pensar que a observância do sábado, segundo ele a exigia, tornava as pessoas duras de corações e cruéis. Era obra de Cristo desfazer esses falsos conceitos. Embora os rabinos o seguissem com impiedosa hostilidade, ele nem sequer parecia aceitar suas exigências, mas ia avante, guardando o sábado segundo a lei divina, desejado de todas as nações, página 283 e 284. Que interessante, irmãos. Então Jesus veio para guiar o povo na lei do Senhor e torná-la gloriosa. Ele veio ensinar. Esses rabis estavam colocando Deus como tirano. E muitas vezes hoje nós, irmãos, que professam a verdade presente, nós colocamos fardo nos irmãos. Bíblia, Espírito e Profecia está dizendo uma coisa, ó, a comida é essa. A gente coloca mais lá em cima, acima da palavra de Deus. Bíblia, Espírito e Profecia fala assim, a roupa é essa. A gente coloca um fardo nos irmãos maior do que está escrito. Bíblia, Espírito e Profecia está dizendo que o sábado deve ser guardado assim. Tem irmãos que se der um sorriso no dia de sábado, você profanou o sábado. Irmãos, vigia. Por causa de nós, irmão, nossas atitudes farisaicas, muitas pessoas não se convertem à verdade. Devemos tomar cuidado, irmãos. Em nome de Jesus. Então, irmãos, o sábado é para nós encontrar um equilíbrio. E o equilíbrio não é cair. Muitas pessoas acham que equilíbrio é assim, é ficar assim, cai. O equilíbrio é aqui, ó. Mas não cai, porque Cristo está sustentando ela. Cristo está guiando ela. Então ela não cai, ela está equilibrado. E aos pés dela está a rocha, aquele Jesus, que é a Bíblia e o Espírito e Profecia, todas as suas verdades. Louvado seja Deus. Isso é equilíbrio, irmão. É não cair. É claro, irmãos. Fininho, eu escrevi isso para vocês não pecar. Se pecar, temos um advogado, Cristo Jesus. Se pecar, temos um advogado. Então, a regra é não pecar, não transgredir. Mas se cair, você tem um advogado, você tem um escape. Tá bom? Para levantar. A gente caiu, opa, Jesus levanta. Louvado seja Deus. E nos coloca de novo naquela linha para a gente andar rumo à Canaã celestial. Que glória, né, irmãos? Vamos para agora quinta-feira. Quinta-feira, tempo para a comunidade. Atos 16, verso 13, vou ler o 14 também. No sábado saímos portas afora, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falávamos as mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade da Tiatira, e que temia Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender todas as coisas que Paulo dizia. Então olha que interessante, irmãos, o sábado é um tempo para a comunidade. O sábado é para nós levarmos a palavra a outras pessoas. O sábado é para nós pregarmos o Evangelho. E aqui é bem interessante, nesse sábado, Paulo ia para a beira do rio e fazia um culto ali. Então você pode fazer um culto fora do templo também. Claro que pode. Pode fazer com a família, fazer um piquenique num parque, tirar pelo menos uma vez por mês. Ó, nós vamos num parque, fazer culto. Os irmãos que moram no campo, muitas vezes é longe de igreja, pode fazer culto, pode se reunir os irmãos aí embaixo de árvore, da mangueira, os abacateiros, e fazer cultos. Claro, está dentro da palavra de Deus. A gente pensa que igreja é só aquela forma de templo, né? Paredes de pedra. Misericórdia. Jesus falou assim para a mulher samaritana: nem aqui nem ali chegará um tempo que vão adorar a Deus em espírito e em verdade. O judeu dizia que era um templo lá em Jerusalém. Os samaritanos não, é aqui em Samaria. E onde que a gente vai adorar? Então Jesus respondeu: vai chegar um tempo que vão adorar em espírito e em verdade. Não é nem em Jerusalém, nem em Samaria. É em espírito e verdade. Deus está reunindo o seu povo, irmãos. Estamos nos últimos dias, irmão. Jesus logo voltará. Logo voltará. Está acontecendo tudo rapidamente. Deus está reunindo o seu povo em toda a face da terra. Um povo que está acontecendo um reavivamento e uma reforma. Isso está acontecendo individualmente em cada irmão, em cada líder. Não vai acontecer com o povo inteiro.
O povo inteiro será revivado, a morte responde: esse tempo nunca chegará. A igreja nunca será totalmente revivada. Nós temos que entrar individualmente na obra. Individualmente. Fecha teu quarto, sua família, faça seus cultos e o Senhor vai passar, irmãos. Vai passar na porta. Quem não tiver o selo de Deus vai ser estipado no meio do povo. O nome dos mortos estão passando no céu, em revista. Logo passará o nome dos vivos. Quando chegará? Não sabemos. Pode ser que o meu e o seu nome esteja passando hoje. E, irmãos, se passar o meu nome, o seu, e a gente não estiver em dias com Deus, nós vamos ser rejeitados, nosso nome no céu. Misericórdia. Outro texto, irmãos. Atos 18, verso 4. Atos 18, verso 4. Que diz lá? Atos 18, verso 4. Diz assim, ó. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadiu judeus e gregos. Que interessante. Então, Paulo também frequentava sinagogas dessa igreja. Não é para nós deixarmos também de congregar com nossos irmãos em quatro paredes. Pode fazer isso também. Não tem problema. Mas não pode estar assim, ó. Ah, é só isso. É só isso. Não, irmãos. Você pode fazer seu culto no parque. Fique livre. Livre com o Senhor. E seja em comunhão com o Senhor. Porque muitas vezes a gente vai para o templo, mas pode ser que a gente não esteja em comunhão com o Senhor. Então o que adianta ter o nome na igreja, estar no templo? Estamos perdidos? Misericórdia. Sexta-feira agora, irmãos, para nós terminarmos, vamos terminar com um texto que diz assim, ó. Nenhuma outra instituição dada aos judeus tendia a distingui-los tão completamente das nações vizinhas como o sábado. Era a intenção do Senhor que a sua observância o designasse como seus adoradores. Seria um sinal de separação da idolatria e ligação com o verdadeiro Deus. Mas, a fim de santificar o sábado, as pessoas precisavam ser elas mesmas santificadas, ser santas. Devem, pela fé, tornar-se participantes da justiça de Cristo. Quando foi dado a Israel o mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar, Êxodo 20, verso 8, o Senhor disse também, vocês serão meu povo santo, Êxodo 22, verso 31. Só assim o sábado poderia distinguir os israelitas como adoradores de Deus. Desejado de todas as nações, página 283. Então, irmãos, para guardar o santo dia de sábado tem que santificar. Só quem vai guardar é o povo santo, o povo separado, um povo escolhido pelo Senhor. Um povo que foi tirado do lamaçal, um povo que ouviu o chamado do Senhor. Um povo totalmente especial. E esse povo vai guardar o dia de sábado, porque eles estão santificando. Os outros podem até professar, mas não vão guardar o dia de sábado. Não vão guardar toda a sua lei. Porque está escrito, João teve a visão. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Você tem a fé de Jesus? Se você tem a fé de Jesus quando ele esteve aqui na terra, você vai guardar os mandamentos de Deus. Você recebeu a justiça imputada e comunicada na sua vida. Você foi perdoado e Deus deu poder para você viver em santificação. Tem outro texto no mesmo Desejado de Todas as Nações, página 288, 289, diz assim, ó. Portanto, o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santo. Como sinal do seu poder santificador, o sábado é dado a todos quanto por meio de Cristo se tornam parte do Israel de Deus. Então, irmãos, para você ser um filho de Abraão, você tem que fazer as obras de Abraão, Jesus disse. Para você ser um filho de Deus, você tem que guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Porque o mesmo Deus que deu o sábado para os israelitas é o mesmo Deus nosso. Então devemos guardar o sábado. O sábado foi feito em benefício para o homem. Que bênção, irmãos. Então é um presente de Deus para você o sábado. Desfrute desse presente. Que Deus te abençoe. Que você e sua família possam tomar uma decisão ao lado do Senhor. E crer que Ele é o Criador. E o símbolo da criação é o sábado. É o sinal entre Deus e nós. É o santo sábado do Senhor. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com os irmãos, tá bom? Que Deus seja louvado. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Querido Deus Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra, muito obrigado por ter dado sábado para nós, para a gente desfrutar 24 horas em comunhão com o Senhor, estar com a nossa família, adorando e bendizendo o seu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse presente do céu. Ajuda-nos a ter fé, Deus, que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos sustentar, nós guardando o sábado. Abençoe essa família que ainda está temerária de guardar o sábado, está com medo de perder o emprego. Que o Senhor possa dar fé para ela, Deus. Possamos juntos guardar o santo dia do Senhor até a eternidade. Lhe pedimos não que haja mérito em nós, e sim no doce nome de Jesus, cumprindo nossos pecados. Amém, Deus. Amém.